Esse é o Birosca dos Amigos, o seu, o meu, o nosso canal de React. Estamos iniciando mais um dia de React aqui no canal. Pois bem, meus amigos, vocês lembram daquela foto? Sim, hã, aqui pra vocês, aqui, vocês lembram? Quem que fez isso? Quem? Alexandre de Moraes. Pois é, o fotógrafo que tirou essa foto do Xandão lá no dia que ele foi assistir o jogo de futebol, cara, ele foi demitido. E a filha do fotógrafo veio a público explicar que ela acha esse negócio muito estranho, porque o pai dela tinha lá mais de 20 anos que trabalhava no Estadão. Então, não, não tem cabimento essa despedida dele assim do nada, né? Simplesmente dias depois dele ter tirado a foto do Xandão, ele foi demitido. Então a família dele, a filha dele, tá achando isso muito estranho. O Peter vai trazer essa notícia, mas antes nós vamos falar aqui. Você lembra da lambança do Dino ontem? Fez aquela bagunça toda, foi um ofurô danado. Pois é, chegou lá na Casa Branca e os caras responderam o Dino. Falaram: olha, você fez essa cagada toda aí, mas não vai adiantar nada. Meu. Então vamos estar reagindo aqui ao vídeo do Peter. O Peter vai trazer isso em detalhes aí, ele entende isso melhor do que eu. É por isso que eu gosto dos vídeos dele. Então vamos reagir e ver o que o Estado americano respondeu aí pro Dino. Vamos falar agora sobre a resposta do Bureau of Western Hemisphere Affairs, do Escritório de Assuntos Ocidentais dos Estados Unidos, que avisou o Xandão e os bancos que ó, vai dar ruim essa decisão do Xandão aí, né? Você lembra que a gente fez um vídeo sobre a decisão do Dino, que é uma decisão totalmente idiota, totalmente sem sentido, né? O Flávio Dino deu um triplo carpado de merda para errar tudo, né? Sacaneou as prefeituras que estavam processando as empresas por conta do acidente de Mariana, sacaneou, muito provavelmente vai dificultar o Brasil na questão da aplicação da lei brasileira no exterior, e também a questão que ele pretendia, que era impedir a Magnitsky no Brasil, ele não impediu coisa nenhuma, né? Na verdade, ele botou os bancos do Brasil numa situação totalmente delicada que pode ser terminal para esses bancos, né? Eu não sei qual banco que o Alexandre de Moraes usa, mas seja lá qual for esse banco está fudido, meu amigo, porque com essa decisão do Alexandre de Moraes, evidentemente o banco vai querer encerrar a conta dele para atender a Magnitsky, o STF não vai deixar atender a Magnitsky, o banco vai ficar sem os Estados Unidos, vai ser que vai quebrar, né? Mas aí a gente falou também no vídeo que o governo americano estava sabendo do problema, que o Dino fez essa lei meio sem pé nem cabeça, né? E aí eles responderam aqui, ó, vamos entender esse caso aqui, porque a resposta, bom, é basicamente o que a gente falou no nosso vídeo, só para complementar essa história. Essa notícia foi sugerida por As Mulheres Mais Bonitas São de Niterói, Alexandre de Moraes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É isso aí, pessoal. Vá lá conhecer o canal do Peter, o canal Ancapsa, né? É um canal muito bom, ele traz uns vídeos bem técnicos explicando bem as questões que ele traz aí. E claro, né, por favor, se inscreva aqui no canal também e dê essa moral aí, tá bom? Vamos continuar o vídeo. Pois bem, Alexandre de Moraes é tóxico para todos os negócios legítimos e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Então, o ponto da Lei Magnitsky é esse, o que eu falei para vocês. A Lei Magnitsky não se aplica ao Brasil. Ninguém está dizendo que o banco brasileiro tem que obedecer à Lei Magnitsky. O que o governo dos Estados Unidos fala é o seguinte, olha só, se você quiser fazer negócio aqui nos Estados Unidos, e, portanto, eles têm o direito de fazer isso, porque são negócios nos Estados Unidos, o banco tem que obedecer essa lista de restrição do OFAC, né? Aqui, ó, nenhuma corte estrangeira pode invalidar sanções americanas ou evitar que essas sanções tenham efeito sem consequências de violá-las, né? Pessoas americanos, cidadãos americanos estão proibidos de transacionar com ele, e pessoas não americanas, pessoas e entidades, tá? Também organizações não americanas, tem que tratar a coisa com cuidado. Aqueles que derem apoio material para violadores de direitos humanos podem receber sanções elas próprias. Então, ou seja, é assim que funciona a coisa, né? O banco
por exemplo, o Itaú, o Banco do Brasil, não sei qual banco que o Alexandre de Moraes usa. Se ele usa esse banco aqui no Brasil, não é que os Estados Unidos têm poder de proibir o banco de ter a conta. Não, não é isso. O que os Estados Unidos vai falar é o seguinte: olha só, se você quiser fazer negócio nos Estados Unidos, tem que acabar com a conta desse cara. Ah, mas eu não quero acabar com a conta desse cara. Então, beleza, então a gente vai cortar seus negócios aqui nos Estados Unidos. E isso é um problema enorme, como eu falei para vocês. Os Estados Unidos é a locomotiva do mundo, meu amigo. A maior parte do PIB está lá. A maior parte do dinheiro, do financiamento está por lá. Muita coisa que o Brasil exporta, exporta para lá, né? Mesmo com as sanções, com as tarifas e coisa e tal, ainda exporta muita coisa para lá. Vai ser uma pedrada para bancos brasileiros, até para a questão de investimento, cara. Investimento nos Estados Unidos é um outro patamar em relação ao resto do mundo, né? Então, essa daqui é a situação, né? Aqui, ó, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil traduziu a nota aqui feita pelo Escritório de Assuntos Ocidentais. O Alexandre de Moraes é tóxico para empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seu mercado. Não vou ler de novo, já li para você. Agora, a questão toda é essa, né? Quem que ficou com essa bomba? Ficaram os bancos brasileiros. O que o pessoal está querendo dizer, o que o Dino espera é que os bancos usem isso para dizer para os Estados Unidos: olha, eu não posso cortar a conta do Alexandre de Moraes porque tem uma lei aqui no Brasil que me proíbe de cortar a conta dele, né? Então ele acha que isso vai ser justificativa suficiente para essa situação, de forma a livrar os bancos brasileiros. Não é que ele acha que vai resolver o problema, mas ele sabe que a aplicação da lei americana, a lei Magnitsky, não se aplica ao Brasil, né? Mas ele acha que aí os bancos brasileiros vão poder virar para o OFAC, lá para a Secretaria do Tesouro americana, né, para o Scott Bessent, e falar: não, mas a gente não sabia que tem uma lei brasileira que proíbe coisa e tal. E o que vai acontecer é que os Estados Unidos vai colocar sanções nesses bancos. Pode até ser, tá? Assim, eu já falei para o pessoal, tem muita gente falando que a questão do SWIFT, os bancos brasileiros podem ser expulsos do SWIFT, né? O SWIFT, embora fique na Bélgica, ele obedece às leis americanas, tá? Não tenha dúvida, tá? Até porque a maior parte da negociação é feita em dólar, então não tem como não ser assim, né? Mas a verdade é a seguinte: eu acho pouco provável o bloqueio do SWIFT. Até aqui, os países bloqueados no SWIFT são o Irã e a Rússia. Então, assim, não tem, são casos realmente excepcionais em que há bloqueio do SWIFT. Não estou dizendo. Ué, mas o Irã e a Rússia, eles são assim com quem? Assim, assim, assim. Eles são assim com quem? O Brasil. Então, o Brasil já tá no mesmo balaio que eles, cara. Para os caras tirar os bancos do Swift é assim, dois palitos. Já tá no mesmo balaio. Dizendo que não possa acontecer com o Brasil. Eu estou achando só que não vai ser uma coisa imediata. Mas mesmo isso, bloqueio do SWIFT não é necessário. Como eu falei para vocês, esses bancos todos do Brasil têm contas nos Estados Unidos porque é altamente lucrativo para eles isso, né? Eles fornecem serviços para os clientes deles com dólar, tem muito investimento, até brasileiros gostam de investir nos Estados Unidos, porque, de novo, é uma boa oportunidade de investimento por lá. Você tem a questão de transações, você poder comprar coisas, viajar para os Estados Unidos, ter cartão de crédito nos Estados Unidos, tudo isso depende do Banco Brasileiro ter negócios nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos proíbem o Banco Brasileiro de ter essas coisas, ele vai gerar um problema bastante sério, né? Além disso, uma coisa importante são as empresas americanas. E aí as empresas americanas que atuam aqui no Brasil vão ter problemas também. Isso é outra parte da defesa do Dino, né? O que ele acha é que ele quer constranger as empresas americanas para elas dizerem que não vão obedecer à lei da Lei Magnitsky e vão estar perdendo o mercado brasileiro, né? O problema é que não tem muita alternativa, cara. Não tem o que fazer. O Trump, se tiver realmente interessado em fazer essa lei valer, ele pode valer essa lei. O Dino está dobrando a aposta nessa história, vai perder isso daí e vai quebrar muita gente aqui no Brasil, no final das contas. Esse pessoal está com essa ideia de que não, mas vai ter o dinheiro dos BRICS, vai ter o SWIFT dos BRICS, e vai ter... Meu amigo, não vai ter, cara. Não, assim, vai ter em algum momento, mas ninguém vai usar essa porra. É igual ir para uma rede social Blue Sky. Não que a gente está aqui na nossa rede no Twitter e não gosto do Twitter, quero ir para o Blue Sky agora, porque vou fazer as coisas no Blue Sky. Você pode ir, não tem nada que te impeça. O problema é que não tem ninguém lá. É o que eu falo para vocês. Se eu não me engano, os esquerdistas fizeram isso, não foi? Naquele tempo que teve aquela treta com o Twitter aqui, os caras foram tudo lá pro esse tal de Blue Sky aí. Mas não demorou nadinha, voltou todo mundo de novo. Eu acho que não é muito bom, não.
é o efeito network. O efeito network é muito importante. Por que todo mundo vem para o YouTube para ver vídeos? Porque todo mundo está aqui no YouTube. E por que tem mais gente produzindo conteúdo para o YouTube? Porque tem mais gente para assistir os vídeos no YouTube. E por que tem mais gente assistindo vídeos no YouTube? Porque tem mais conteúdo produzido para o YouTube. Repara como é que uma coisa retroalimenta a outra, né? É o efeito network. Por que o Twitter, tem muita gente no Twitter, aí criaram o Blue Sky, que é o Twitter da esquerda. E muita gente da esquerda foi para o Twitter da esquerda de fato e acabaram voltando. Por quê? Porque não tem ninguém lá, só tem o pessoal da esquerda lá, entendeu? Assim, o fato de que quando você entra numa rede social, você quer que muita gente, você quer interagir com muita gente. A mesma coisa o Swift. O Swift, quando você quer mandar dinheiro para outros países, você quer ter um mecanismo que mande dinheiro para um monte de países. Você não quer ficar alternando sistemas e coisa e tal. É mais complicado, né? O que acontece é isso. O Alexandre de Moraes e o Flávio Dino estão esperando que as empresas americanas influenciem o governo americano para não perderem o mercado do Brasil. Mas a verdade é que eles sabem que não tem alternativa, tem que obedecer a lei americana, né? Então foi isso, pessoal. Essa é a primeira notícia, né? A resposta do governo americano aí para o Flávio Dino, dizendo que, ó, você fez essa lambança toda e não adiantou nada. Então agora vamos ver aqui uma notícia que eu separei. É sobre o Bolsonaro. Ah, tá aqui. Bolsonaro está otimista, né, que ele vai ser candidato em 2026. Será? Cara, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. O Congresso não tá. O foco do Congresso agora é sobre a Lei Felca, né? A lei lá sobre Pedro e não sei o que mais. Cara, assim, esse vídeo do Felca, cara, ele veio num momento que tava aquele turbilhão no Congresso, no governo, no STF, né? Cara, foi uma cortina de fumaça maravilhosa, porque os caras estavam com a corda no pescoço, né? E também para cobrir a prisão do Bolsonaro, né? Foi logo depois ali da prisão do Bolsonaro, bum, o vídeo veio. Então, cara, foi um alívio para esses caras. Então eu acho que eles não vão querer sair dessa cortina de fumaça agora. Eles vão querer ficar atrás da fumaça aqui um pouco mais. Será que eles vão querer mesmo voltar a falar sobre anistia, sobre Bolsonaro? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Mas vamos continuar reagindo aqui ao vídeo do Peter, que ele vai trazer em detalhes aí o que está acontecendo. Se há mesmo realmente essa possibilidade do Bolsonaro ser candidato em 2026, né? Vamos ver. Nós vamos falar agora do otimismo que está reinando na casa do Bolsonaro. O Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, parece que está otimista e está vendo luz no fim do túnel. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que está rolando as negociações mesmo, né? Como eu falei para vocês, teve lá o exame dele que mostrou que ele está com gastrite, alguma coisa, não sei o que lá. A gente sabe que está tendo muita negociação lá em Brasília e a coisa parece que está caminhando para algum desfecho aqui, ó. Aliados de Bolsonaro pediram prazo à Casa Branca para aprovar a agenda anti-STF no Congresso. A agenda, o pacote da paz no Congresso, né? É o que André Sadi quer dizer aqui. Mas parece que o Eduardo Bolsonaro conversou com o pessoal lá nos Estados Unidos, pediu um prazo de 3 semanas para fazer as acomodações e votar a anistia aqui no Brasil. Será que vai dar certo isso daqui? Será que vai conseguir? Porque a visão que a gente tem do Congresso é o contrário, né? O Congresso está ao contrário, querendo aprovar a lei da censura, que o Lula quer fazer censura lá, botar um órgão federal. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Brasil é o país mais corrupto do mundo, Peter Sem Barba tem boquinha de gaveta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, eles estão usando esse vídeo do Felca para colocar essa lei dessa. Claro, essa lei que eles vão colocar, esqueça, isso não tem nada a ver com proteção de criança. Esqueça, meu. O que eles vão querer usar essa pauta agora para empurrar a censura, meu. Isso aí vai censurar todo mundo. Esqueça. Ah, não, eles estão com a maior boa vontade, porque as crianças. Oh, meu Deus, as crianças. Não é. Esqueça. Isso aí eles vão querer censurar todo mundo e isso é fato. Pois bem, então tá aqui, ó. A matéria da Veja diz que o Bolsonaro recuperou o otimismo e está vendo uma luz no fim do túnel. É o que eu falo para vocês. É lógico que abertamente ninguém vai dizer que vai recuar. O STF, em momento algum, vai dizer que vai recuar, o governo Lula não vai recuar. Mesmo no STF, o Alexandre de Moraes, ele não vai recuar mesmo, tá? Ele não é só falar, não, ele não vai recuar mesmo.
Mas os outros ministros, o pessoal está negociando, porque está vendo que a coisa está indo para o buraco, que não dá para ser assim. O governo Lula também, pelo Lula, não voltaria atrás em nada. Mas o problema é que o pessoal já está fazendo o trabalho de negociação nos bastidores, né? Então diz aqui, ó, em prisão domiciliar, o ex-presidente Bolsonaro aproveitou o Dia dos Pais para reunir a família. Até os vereadores Carlos Bolsonaro do Rio e Jair Renan de Balneário Camboriú estavam em Brasília para prestigiar o pai. O único ausente foi Eduardo Bolsonaro, que se mudou para os Estados Unidos. Apesar das restrições impostas pela justiça ao patriarca e da iminência de condenação de Bolsonaro pelo STF, né, ou seja, o pessoal da esquerda não pode esquecer de falar, não, porque ele vai ser condenado, não sei o que lá. Eles falam sempre isso, tem um motivo, tá? É porque eles querem incutir na cabeça de todo mundo que é inevitável, que não tem alternativa. Cara, e é verdade. Você acha que eles não vão condenar o Bolsonaro? Eles vão condenar. Por qual motivo, não sei. Até hoje eles não mostraram um motivo para condenar ele. Mas vão fazer isso. Porque golpe de Estado não teve. Importunação de baleia? Falsificação de cartão de vacina? O quê? Não tem, cara. Não tem nada para condenar o cara. Então, mas que eles vão fazer isso, eles vão. Isso é certeza. O jornalista não tá errado, não. Todo mundo sabe que isso vai acontecer. E eu falo para vocês, até coisa de 2 meses atrás eu diria que não tinha alternativa meu não, que eles iam condenar Bolsonaro mesmo. Hoje em dia eu já não tenho tanta certeza não, tá? Hoje em dia eu tô achando que vai ser difícil, mas enfim, a imprensa, lógico, continua querendo condenar Bolsonaro, evidentemente vai continuar falando isso, né? A reunião familiar ocorreu em clima de harmonia e como até a primeira-dama Michele Bolsonaro é cotada para empreitadas eleitorais, serviu de pretexto para conversa sobre políticas. Mesmo contrariado com a situação jurídica, Bolsonaro mostrou otimismo com relação ao futuro. Ele deixou claro que finalmente está vendo uma luz no fim do túnel, ou seja, uma chance de mais cedo ou mais tarde ser anistiado e recuperar os direitos políticos. Essa reviravolta seria possível graças a uma combinação de fatores. O motim de parlamentares bolsonaristas no Congresso, o pessoal não perdoa, né? A obstrução da oposição no Congresso teria devolvido o centro do debate o tema da anistia, que pode ganhar da tração e, se der certo, os planos dos aliados do capitão de convencer o Centrão a embarcar nessa aventura, né? O que tiraria inquéritos em troca de acabar com o foro privilegiado também. A anistia ampla, geral e restrita teria ressuscitado com a rebelião e a força da variação dos bolsonaristas, né? Como a gente já... Cara, se acabasse com esse negócio desse foro privilegiado aí, talvez o cenário mudasse, né? Porque aí os deputados não ficariam acuados, os deputados e senadores não ficariam acuados com o Xandão. Por que as coisas não vão para frente? A maioria dos senadores, dos deputados, tem rabo preso, meu amigo. A maioria tem esse negócio das tais rachadinhas, tem um desviozinho aqui, outro ali, e o Xandão sabe tudo isso. Todos eles. Cara, se tiver 1% ali que não faz esse tipo de coisa, é muito. Então os caras não vão fazer nada contra o Xandão, contra nenhum lá do STF, porque os caras têm o rabo preso. Se os caras pensarem em fazer um negócio desse, o Xandão já vem lá e fala, ó, eu sei o que você fez no verão passado. Você vai mesmo querer embarcar nessa? O cara não vai, meu amigo. Então, esquece esse negócio. Se acabasse esse negócio de foro privilegiado, talvez andasse alguma coisa. Talvez. Já falou, parece que a opção é fazer essa anistia mesmo no Congresso, excluindo os planos de quem planejou matar pessoas e coisa e tal, porque isso o Hugo Mota tirou fora, né, para ficar alguma coisa. E, além disso, a pressão do presidente Donald Trump, é lógico, evidente, né, mudou a coisa, né? Junto com essas ações, o Trump indicou que poderá ampliar o cerco ao Brasil caso o capitão não se livre dos percalços judiciais. O Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo. Eles pegaram o presidente e colocaram na prisão e estão tentando prendê-lo, né? Isso realmente é uma execução política, estão tentando fazer com o Bolsonaro. Acho isso terrível, né? Enfim, é lógico, o repórter fala aqui, ó, como de costume, esse otimismo ou a luz no fim do túnel enfrentará o duro teste da realidade. O repórter acha que não tem nada, não, que o pessoal vai entrar na Magnitsky mesmo com vontade, sem problema nenhum, para condenar o Bolsonaro. Eu também penso dessa forma. Eu acho que não é Magnitsky que vai segurar. Magnitsky, sei lá. Que vai segurar esses caras, não. Porque, cara, os ministros ali da primeira turma ali, eles estão fechadinhos um com o outro, cara.
Os caras já pesaram na balança. Obedecer a lei ou ter um país para todos, só para eles? O que vocês acham que eles vão querer? Olha o que aconteceu lá na Venezuela. Lá. O Maduro saiu até hoje. O Maduro é sancionado até o talo. E ele tá lá até hoje, gordo, bonito, rico. Hã? E aí os caras aqui vai ser diferente? Eu acho difícil. A realidade vai chegar assim, vai ser um teste duro de realidade mesmo, só não sei para que lado. Aqui, ó, aliados de Bolsonaro pediram prazo à Casa Branca para aprovar a agenda, o pacote da paz lá no Congresso. Né? A Andréa Saad, lógico, chama aqui de pacote anti-STF, mas é o pacote da paz, né, que o Flávio Bolsonaro propôs. Né? O pacote negociado por deputados bolsonaristas com o ex-presidente Arthur Lira, como condição de encerrar o motim, inclui a PEC das prerrogativas, que visa exigir autorização da Câmara ou do Senado para que deputados possam ser processados ou até mesmo investigados criminalmente. Pela Constituição, esses casos tramitam pelo STF. A mudança do foro privilegiado para tirar do STF processos contra parlamentares e, creem os bolsonaristas, todos os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas alguns dizem que não vai ser isso. De qualquer forma, não faz diferença, porque, por fim, a anistia com o objetivo de livrar condenados e investigados pelos atentados do 8 de janeiro e potencialmente Bolsonaro e os demais envolvidos na trama golpista. Né? Então esse é o pacote que o pessoal está tentando passar no Congresso. A gente sabe que está sendo negociado inclusive com o pessoal do STF. Já teve acenos no STF de o pessoal deixar passar esse pacote e a questão toda é essa. Vai conseguir aprovar isso no Congresso? Essa que é a questão, né? Até que essas medidas avancem, segundo o blog apurou, o núcleo bolsonarista em Washington deve continuar a trabalhar para ampliar o alcance da lei Magnitsky imposta contra o Alexandre de Moraes. Então, ou seja, o Alexandre de Moraes vai ser visado. Por enquanto, não vão fazer ações com nenhuma outra pessoa, nenhum outro juiz e nem... Cara, tem 2 cidadãos aí que tá precisando entrar nessa lei aí. Já era pra estar entrado. Porque eles têm o poder de decisão. Presidente da Câmara dos Deputados e do Senado. Não é? Esses caras aí já deveriam estar até o talo nessa lei aí. Porque ao invés de colocar eles, vai colocando pra alguém da família deles ali em volta ali, que eles vão ver o circo fechando. No instantinho eles se mexem na cadeira do presidente, não é não? Arthur Lira, ou Hugo Mota, ou Alcolumbre, nada. Por enquanto vai focar ali mesmo, né? Mas de qualquer forma é isso daí. E por que 3 semanas? Porque é aproximadamente o tempo que... Pois é isso aí que eu não entendo. Os caras estão focando no Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele tá pouco se lixando pra essa lei. Ele não vai recuar, porque, cara, com tudo que o Alexandre de Moraes fez, ele sabe que ele vai pegar uma cana da porra se ele sair desse negócio. Se ele recuar. Esses outros caras aqui, não. Eles não estão assim, com uma corda no pescoço que nem um Xandão tá. Então, se der um apertozinho neles, eles vão ceder. Porque os caras têm muito a perder. O Xandão já não, o Xandão não tem. Ele sabe que o negócio vai dar ruim pra ele se ele ceder. Então eu acho que a aposta desse povo tá errada, cara. Não sei, posso estar errado, mas pra mim, na minha opinião, eles estão jogando o jogo errado. Que antecede o julgamento de Bolsonaro no STF, marcado para começar no dia 2 de setembro. Ou seja, o pessoal vai ver se consegue fechar isso antes do julgamento do Bolsonaro. Bolsonaristas acreditam que, se Bolsonaro for condenado, a expectativa é que a Magnitsky atinja todos os ministros que votaram pela condenação do ex-presidente. Eu não descarto isso não, é essa a situação, né? Então é isso. Essa é a segunda notícia, né? O otimismo aí do Bolsonaro. Ele acha que, né, o Congresso vai aprovar esse pacote da paz aí e que ele vai conseguir sair candidato em 2026. Será? Congresso, Senado, será que eles vão querer embarcar nessa? Eu tenho minhas dúvidas. Mas agora vamos para a filha do moço lá, do fotógrafo lá do Estadão, que tirou a foto maravilhosa do ano. Entendeu a referência? Ele foi demitido após ele fazer essa foto. E a filha dele achou bem estranho. Então vamos continuar reagindo aqui ao próximo vídeo, né? Esse fotógrafo, o senhor Alex Silva, foi demitido do Estadão depois de trabalhar 23 anos. É um cara que tem uma história longa no fotojornalismo, trabalhou no Estadão por 23 anos e aí
tirou uma foto do Alexandre de Moraes mostrando o dedo do meio no estádio, no jogo do Corinthians com o Palmeiras, e na semana seguinte foi demitido. Segundo o Estadão, não, porque já estava tudo planejado, ele ia ser demitido de qualquer forma e coisa e tal. Para pensar, tem alguma lógica nisso? É lógico que não foi isso, até porque não é o primeiro. É o terceiro caso. Andresa Matais era a chefe de jornalismo da Folha de São Paulo, lá, do Estadão, lá em Brasília. Foi demitida. Por quê? Porque fez aquela reportagem sobre a dama do tráfico indo no Ministério da Justiça, do Flávio Dino. Lembra dessa história? Pois é, foi demitida do Estadão, meu amigo. Por quê? Não, porque já estava planejamento, já está tudo administrativo, ali, administrativamente planejado, demitir ela, não sei o que lá e coisa e tal. A Folha de São Paulo, com a jornalista que tirou a foto com o Lula, com o vidro quebrado e não sei o que lá, dando a impressão de que alguém tinha atirado no Lula e coisa e tal. Também muitas críticas. Vamos entender esse caso aqui, porque, cara, ninguém aqui nasceu ontem, meu amigo. Tá na cara que o Alexandre de Moraes ligou para o Estadão e falou: olha só, não gostei, demite. E o Estadão fez exatamente isso. É óbvio que a imprensa tradicional socialista está de quatro, selada, já montada pelo sistema. Essa notícia foi sugerida por Meu Macho, Xandão Potter e o Enigma da Toga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. É por isso que eles querem tanto censurar a internet. Porque aqui na internet tem, né, várias visões, vários pontos de vista, vários YouTube de direita e de esquerda. Então é difícil você esconder um assunto aqui. Já a imprensa tradicional, não. Se você consegue calar o povo aqui na internet e deixa só a imprensa tradicional dar a notícia, o que é que vai acontecer? A imprensa é fechada com o governo, a imprensa é fechada com o STF, com o judiciário, né? Então, só vai sair no jornal que eles querem que você ouça. Igualzinho o primeiro governo Lula. Vocês lembram que no primeiro governo Lula a internet, eu não lembro ainda se a internet, eu acho que a internet não existia ainda, né? E as pessoas não tinham outra fonte de informação a não ser o jornal tradicional. E, cara, no jornal tradicional, o governo o Lula era o melhor governo do mundo. E aí, quando era mais novo, eu achava que o Lula tinha sido o melhor presidente. Eu mudei de opinião quando eu vim para a cidade. Que eu comecei a estudar, que eu conheci uma pessoa ele era um professor de filosofia, e ele abriu meus olhos e falou: cara, você acha mesmo que o Lula foi um bom presidente? Ele pegou: cara, faz uma pesquisa simples. Busca o faturamento, né? O PIB da Venezuela, no primeiro mandato do Lula, e busca o PIB do Brasil, no primeiro mandato do Lula. Você vai ver se o Lula era um bom presidente ou não. Cara, a Venezuela crescia horrores e o Brasil lá embaixo. O Brasil não conseguiu crescer mais do que a Venezuela. O Brasil não conseguiu crescer mais que nenhum país, que nenhum governo, sendo que estava no boom das commodities. Então, como que um cara desse pode ser um bom presidente se na hora... Olha, e ele pegou duas coisas muito boas. O boom das commodities e a transição do cruzeiro, do cruzado, para o real. Cara, naquela época, R$ 1 valia $1. Pra você ver como que tava bombando a economia. E o cara é tão incompetente que ele não conseguiu fazer o país crescer. A Venezuela, que hoje é um país quebrado, crescia mais do que o Brasil. Você entendeu como um cara desse é um incompetente? Vou falar incompetente para não falar outra coisa. É isso. E o Lula, até hoje, é como se fosse o melhor presidente do mundo por causa daquele período. Sendo que não era. A mídia fazia isso com ele. A mídia pintava o Lula como o melhor presidente do mundo. Não, o país está bombando, está crescendo. O país está crescendo mais do que todo mundo. E era mentira. É isso. É por isso que eles querem tanto calar as redes sociais hoje. Então, olha só, a foto polêmica de Moraes. A filha do fotógrafo desabafa após o pai ser demitido. Alex Silva foi dispensado do Estadão uma semana após capturar a imagem. O jornal nega a correlação. Não, coincidência, não,
nada a ver. Igual a Andresa Matais também, foi nada a ver, foi uma coincidência, tinha muita reclamação sobre ela, assim, do nada. O que mostra para vocês que essa ideia de que no Brasil não vive uma ditadura é furada. Vivemos sim uma ditadura. Basta alguém do grupinho ali do Alexandre de Moraes, da elite aristocrática socialista de Brasília, ligar para um desses jornais e denunciar e acabou, meu amigo. É por isso que hoje em dia quem é o foco da resistência, o foco da oposição, é a rede social. São justamente o YouTube, Facebook, Instagram, são as redes sociais. Por quê? Porque no final das contas, cara, a empresa tradicional está na mão do governo. Faz o que o governo quiser, não tem o que fazer, já está dominada completamente. Isso daqui não é novidade nenhuma. A gente já sabia que isso tinha sido alguma coisa encomendada de Brasília. A questão toda que fica tá cada vez mais claro isso. E até a filha do repórter, esse aqui é o Alex Silva, que foi demitido, ele tem 35 anos de carreira com fotografia, 23 anos no Estadão, a foto foi muito elogiada, passou por um monte de gente, né? E aqui, ó, após críticas que relacionam a foto com a demissão, o Estadão negou a correlação. Ah, para com isso. Estadão, ninguém aqui nasceu ontem, cara. Foi uma semana depois da foto vocês demitiram o cara. Eu até imagino que não, já tinha um processo de demissão e não sei o que lá. Pô, uma semana depois do cara fazer uma foto que teve uma importância enorme no jornal para a discussão política no Brasil como um todo, vocês demitirem o cara? Para com isso, pô. Ninguém aqui é otário de achar que isso não teve ligação. Aí a filha dele fez uma declaração que eu achei muito bacana. Vamos ouvir a filha dele aqui, porque ela mostra o lado pessoal da coisa, né? Olha só. Eu sou a filha do fotógrafo que tirou essa foto aqui, eu vou explicar toda a história pra vocês. Tudo começa na Neoquímica Arena, um clássico entre o Corinthians e o Palmeiras, no dia 30/7. A redação informou meu pai que o ministro estaria presente em algum camarote, mas não especificou qual. Depois de muito procurar, meu pai achou o ministro. Em seguida, não sei de fato o que alguém da torcida ou a torcida em si fez pro ministro e essa foi a reação dele. Foram 3 fotogramas que meu pai conseguiu tirar e logo em seguida ele enviou pro Estadão. No dia 31/7, o Estadão colocou essa foto na home, não foi na capa. Logo uma foto que surpreendeu muito. A home é a homepage do Estadão, ou seja, na internet, mas não foi na capa do jornal impresso, né? Isso não faz tanta diferença assim, porque a verdade é que hoje em dia ninguém mais compra jornal impresso, né? Mas, de qualquer forma, o que ela quer ressaltar aqui, ela vai falar em seguida, que a Folha de São Paulo comprou essa imagem do Estadão e colocou impresso na Folha de São Paulo. Tá, gente. E detalhe, o Estadão vendeu essa foto para outros veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo, e a Folha que deu capa, não foi o Estadão. Após uma semana da foto, meu pai foi chamado na sede do Estadão e informado que ele seria desligado por motivos administrativos, sem mais justificativas. Meu pai tem mais de 35 anos de experiência como fotógrafo e 23 anos foi dedicado somente ao Estadão. Eu não sei se esse vídeo vai alcançar muitas pessoas, mas eu quero perguntar para você que está assistindo esse vídeo. Você acredita nessa justificativa ou não? É óbvio, todo mundo percebeu a lorota que é isso, né? Ninguém tem dúvida que uma coisa está ligada à outra, é óbvio. Por mais que houvesse um planejamento de remodelação do Estadão, de demissão de fotógrafos e coisa e tal, uma semana depois de uma foto tão importante como essa, o Estadão ia fazer um negócio desse? Amigo, não tem nenhuma chance. Isso aí foi, de fato, o Alexandre de Moraes que ficou puto. Por quê? Porque ele queria, naquele jogo, demonstrar que ele estava calmo. Igual hoje, vocês viram hoje, quer dizer, ontem, né, no domingo, né, apareceu umas fotos dele comendo quibe no lugar, apareceu foto dele malhando no Clube Pinheiros, eu não sei o que lá. Ele está numa tentativa desesperada de mostrar que é tudo normal, não que nada me atingiu. Os Estados Unidos podem botar todas as sanções que não vão me atingir, porque tá atingindo pra caramba, entendeu? Aí o cara precisa forçar a barra e mostrar esse tipo de coisa, aparecer em um monte de jornal. Por quê? Porque, veja, ele não quer convencer você, não quer me convencer. A gente sabe o que ele tá sentindo. Ele quer convencer o pessoal que trabalha com ele. O pessoal que trabalha com ele já começa a ficar com medo, né? Ih, rapaz, será que vai dar merda esse negócio aqui? A dica pra mim, pra esse pessoal que trabalha com o Alexandre de Moraes é: vai dar merda. Se cuida, vai dar merda. Eu, se fosse vocês, me preparava pra merda. Mas o Alexandre de Moraes quer convencer esse pessoal que não vai dar merda. Não, porque eu tenho muitos amigos, tenho muita ajuda e não sei o que lá e coisa e tal.
Aí a foto do cara pegou o Alexandre de Moraes no contrapé. Por quê? Porque ele foi no jogo do estádio, no jogo lá do Palmeiras, do Corinthians, para mostrar que tá tudo normal. Não, meu amigo, para pra pensar, quantas vezes você viu imagem do Alexandre de Moraes em jogo de futebol? Pouquíssimas vezes. Ele não é, ok, ele pode até ser um torcedor do Corinthians muito fanático, gostar de ir estádio, mas a verdade é que aparecer em estádio publicamente e o pessoal ficar sabendo que ele está no estádio e coisa e tal, é bastante raro. Esse tipo de coisa não é por acaso. Esse pessoal não faz essas coisas por acaso. Isso tudo é combinado. Então a ideia era justamente ele mostrar que ele estava no estádio. Não, normal. Ih, Magnitsky, nem sei quem é Magnitsky, nem sei falar Magnitsky direito. Tô nem aí para isso. Vou continuar aqui fazendo as coisas todas que eu quero fazer e não tô me sentindo abalado de forma nenhuma. Ele precisa desesperadamente mostrar isso. Mas o problema é que ele se traiu. Lá em determinado momento, o que aconteceu a gente não sabe, a moça não falou. Tem gente dizendo que é porque a torcida começou a xingar ele, eu não descarto isso. Né? O corintiano também não gosta do Alexandre de Moraes, também não gosta da esquerda. Bom, tem corintianos que gostam da esquerda. Em qualquer torcida tem gente dos dois lados, a verdade é essa. Mas enfim, os corintianos xingaram ele, fizeram alguma coisa ali, ele ficou puto e mostrou o dedo. Aí, ou seja, ele traiu o próprio objetivo. A culpa foi 100% do Alexandre de Moraes. Se ele tivesse um mínimo... Pessoal, então as notícias de hoje foram essas, né? O otimismo do Bolsonaro aí, achando que em 2026 ele vai ser candidato a presidente. E eu espero que seja mesmo, né? E consiga tirar esse pinguns. Pode falar isso? Chamar de pinguns? Acho que não pode, né? O ilustríssimo presidente da República, que ele consiga tirar esse cara daí. Também, né, a resposta do governo Trump, falando pro Dinho, cara, você cagou tudo e não resolveu nada. E essa bomba aí, né, da filha do fotógrafo, achando que o pai dela não foi demitido por um acaso. E eu também acho que não. E, enfim, é isso. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Peço encarecidamente que se inscreva no canal, me dê essa moral aí para ajudar a crescer o canal. E é isso. Até o próximo vídeo.